Bom dia! Hoje esse vídeo tem muito a ver com a palavra começos. Dependendo do ponto de vista, poderia ser recomeços, mas partindo da ideia de que muitas vezes nós sabemos onde nós queremos chegar, nós temos uma certa consciência de onde nós queremos estar, e muitas vezes entre o que somos hoje e aquilo que buscamos ser, existem obstáculos na vida de todos nós. É como se nós estivéssemos andando, caminhando e nos deparássemos com um rio com correnteza, um rio que desperta na gente um medo. Porém, a gente sabe que se a gente não colocar o pé naquele rio, a gente não chega do outro lado. Se a gente não enfrentar aquela água, aquela correnteza, a gente não vai chegar do outro lado. E a gente só vai saber como é depois que a gente fizer. Então, esse é um começo. É um começo de uma travessia. Porque há uma ideia de onde nós queremos chegar. Mas para isso, alguns passos precisam ser dados. Um deles é a gente estar aqui, buscando compreender a nós mesmos, buscando forças, buscando mais companheiros que queiram se engajar nas causas de caridade e de amor. Nós vamos tentar todos os dias trazer uma reflexão rápida pela manhã ou no final do dia sobre alguma passagem, algum texto que nos inspire, que nos desperte alguma atenção para aquilo que nós ainda precisamos iluminar em nós mesmos, porque aqui há um entendimento de que nós precisamos nos iluminar para a partir daí, quem sabe, começar a iluminar aqueles que estão perto de nós. Vou fazer uma leitura do livro Vinha de Luz, que é do Chico Xavier, é uma psicografia do Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, aberta ao acaso. Esse é um livrinho de uma edição mais nova. Olha, caiu a lição 109. Nisto conheceremos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. 1 João, capítulo 4, versículo 6. Quando sabemos conservar a ligação com a paz divina, apesar de todas as perturbações humanas, perdoando quantas vezes forem necessárias ao companheiro que nos magoa, esquecendo o mal para construir o bem, amparando com sinceridade os que nos aborrecem, cooperando espiritualmente pela ação e pela oração, em benefício dos que nos perseguem e caluniam, olvidando nossos desejos particulares para servirmos em favor de todos, guardando a fé no supremo poder como luz inapagável no coração, perseverando na bondade construtiva, embora 1000 golpes da maldade nos assediem, negando a nós mesmos para que a bênção divina resplandeça em torno de nossos passos, carregando nossas dificuldades como dádivas celestes, recebendo adversários por instrutores, bendizendo as lutas que nos aperfeiçoam a alma, à frente da esfera maior, convertendo a experiência terrena em celeiros de alegrias para a eternidade, descortinando ensejos de servir em toda parte, compreendendo e auxiliando sempre, sem a preocupação de sermos entendidos, e ajudados, amando os nossos semelhantes, qual temos sido amados pelo Senhor, sem expectativa de recompensa, então conheceremos o Espírito da verdade em nós, olha só, iluminando-nos a estrada para a redenção divina. Gente, essa é uma lição aberta ao acaso, né? E tem muito a ver com o que eu comentei aqui no início do vídeo, porque ela vem nos alertar sobre uma postura diferenciada, né? Uma postura que necessita que nós ampliemos um pouco a visão que temos hoje, que é uma visão
da matéria, uma visão pensada, né? O nosso pensamento atuando nas nossas ações como se nós fôssemos um pedaço de carne, né? Um pedaço de carne que aqui se acaba, que não tem propósito de aqui estar, né? E aqui, quando Emmanuel elenca todos os passos, talvez, que nós necessitamos dar para que a gente comece a despertar essa luz, né? A gente vê quanto difícil ainda está no nosso dia a dia, nas nossas ações. Muitas vezes nós nos colocarmos nessa postura com a nossa visão espiritual ampliada, pensando no próximo, pensando que nós realmente não somos, né, a fatia mais importante do universo, embora nós sejamos muito importantes para Deus aos olhos dele, né? Nós somos mais um, nós somos algo que soma, né? Então é necessário, eu brinco muitas vezes, né, a gente baixar um pouco a nossa bola e começar a entender, né, aonde estão as nossas dificuldades, onde está o nosso próximo, onde está a minha dificuldade em lidar com questões que me deixam quase animalizado, né? Por que tanta dificuldade, muitas vezes, de lidar com questões viciosas, né? Às vezes nós estamos em busca de algo e o que aparece para a gente nesse mundo que nós temos hoje é sempre aquilo que ilusoriamente nos satisfaz, aquilo que ilusoriamente nos dá a felicidade, porque de certa forma nos dá prazer, mas um prazer muito imediato, um prazer que passa, um prazer que não fica, um prazer que muitas vezes nos machuca. Essa é a grande verdade. Então, essa lição, tirada ao acaso, embora não, vem falar sobre a nossa iluminação para aquela que é a real felicidade. E a nossa iluminação, ela não acontece de fora para dentro. Ela acontece de dentro para fora. É algo que nós precisamos buscar em nós mesmos, o nosso sentido, os nossos compromissos, os nossos propósitos. Nós nos entendermos como parte da criação, como seres que têm uma missão. Cada um de nós tem uma missão específica, carregamos nossas memórias, carregamos nossas experiências. E aqui estamos, e muito triste ficaremos se quando despertarmos do lado do espírito, o verdadeiro lado da vida, nós percebermos que nós estávamos parados, que nós não estávamos nos trabalhando interiormente. Aqui, em 2 páginas, Emmanuel lista tantas e tantas atitudes que nós poderemos já começar a mudar a partir de agora. Já começar a repensar. Ninguém aqui está falando que é fácil perdoar, que é fácil buscar uma compreensão um pouquinho acima da que tem acontecido em nossas vidas em relação às atitudes do outro. O outro muitas vezes vai nos machucar. Ele também carrega as sombras, suas próprias sombras. E muitas vezes ele sabe onde estão as nossas cicatrizes ainda não fechadas. Mas nós precisamos nos abrir para pensar que nós somos responsáveis pelo nosso caminhar. Então, se eu preciso perdoar, eu perdoo, porque eu preciso me libertar. Eu preciso dar o passo à frente. Eu preciso seguir rumo à luz, aquilo que é muito maior do que eu. Ele fala das experiências terrenas, né? Quando nós nos convertemos essas experiências terrenas em celeiros de alegria. E nós estamos em épocas que muitas vezes nós não compreendemos, né, as dificuldades que têm chegado às nossas vidas. Mas é necessário uma visão mais expandida. É necessário pensar na justiça de Deus. Deus, na sua justiça, nunca permitiria que nós carregássemos uma cruz maior do que aquela que realmente suportaríamos. E mais, Ele vem falar e vem nos mostrar sobre os efeitos e as causas. Então eu convido a você que tem dúvidas, que ainda não conseguiu compreender de uma forma clara a realidade da vida, as questões sobre a imortalidade da alma,
que comece a nos acompanhar. Aos poucos, nós vamos tentar buscar trazer alguns esclarecimentos, baseados muitas vezes naquelas questões que nos chegam por meio dos nossos irmãos, como dúvidas, para quem sabe iluminar a nós mesmos, as nossas dificuldades e auxiliar aqueles que já buscam de alguma forma aprender, compreender o sentido das dificuldades, compreender o porquê uns apresentam necessidades aparentemente maiores que os outros. É interessante que muitas das vezes, em muitas das ações listadas aqui, todas essas ações, elas estão totalmente relacionadas à nossa necessidade de nos iluminarmos, como eu tinha falado no início. E muitas vezes, para que nós nos iluminemos, nós temos que diminuir aquilo que de nós fala muito alto enquanto matéria. O nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa dificuldade de aceitar a opinião alheia, a nossa dificuldade de enxergar o outro como um ser igual, a nossa dificuldade de perceber que nós também temos nossas quedas, as nossas fraquezas. E quando a gente está no processo de iluminação, de busca do autoconhecimento, de mudança, de transformação, isso tem muito a ver com o nosso íntimo. Essa luzinha que já existe em todos nós, ela vai aos poucos crescendo, crescendo, como se ela nesse momento só fosse capaz de iluminar um pedacinho dentro de nós. E a partir do momento que nós vamos nos expandindo, deixando de lado as nossas vicissitudes, nos enxergando como espíritos compromissados, comprometidos com a nossa reencarnação, ela é como se fosse ficando capaz, a chama fosse ficando maior e ela fosse ficando capaz de iluminar também aqueles que estão à nossa volta. E isso vai acontecer em nossos lares, no nosso trabalho, aonde, né, onde temos relações sociais, as nossas mudanças, por isso que tem a máxima, né, que o exemplo arrasta. As nossas mudanças, elas são capazes de transformar o nosso espírito, o nosso caminho, mas também iluminar a vida daqueles que conosco dividem essa realidade da reencarnação. Então, meus irmãos, eu espero que tenha feito sentido para você. É um breve comentário. Esse é um começo, como diz o título do vídeo. Eu peço desculpas, porque ainda pela inexperiência, mas nós esperamos realmente estar aqui buscando conhecimento, buscando crescimento, buscando reduzir um pouco a nossa vaidade, o nosso orgulho, buscando a humildade, e que Jesus permita que nós estejamos juntos a partir de agora e que nós possamos fazer diferença na vida um dos outros.